29 Me Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 109 Troca de informações e finalmente Oriole. Autor, Kati Tradutor, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. O tumulto da besta mutante que Maguo encontrou não foi tão ruim porque ele estava sozinho. É por isso que ele disse algo sobre não se divertir o suficiente. Mas se essa é a dedução da situação atual, receio que os grandes abrigos encontrem um grande número de monstros que crescem exponencialmente. Quando Sumo percebeu que o vento e a neve haviam molhado um canto do diário de Maguo, ele rapidamente o colocou de volta em seu depósito. A hipótese era que, quanto mais pessoas houvesse ao redor, maior seria a extensão do desastre. Embora houvesse apenas 15 pessoas, incluindo Sumo por enquanto, a extensão do aumento do vento e da neve podia ser claramente sentida. Para os grandes abrigos com dezenas ou centenas de pessoas, ele temia que o ambiente fosse ainda pior. Quando Sumo abriu o canal mundial, como esperado, no canal de bate-papo, Sumo leu as discussões de um pequeno grupo de pessoas, o que confirmou ainda mais suas suspeitas. A neve na minha casa é muito estranha. Ele continua ficando mais pesado. No começo, fiquei feliz porque finalmente não precisava mais me preocupar com a água, mas se continuar nevando como ontem à noite, acho que nem podemos sair amanhã. Não para mim. Não é tão pesado na minha casa, mas uma coisa estranha é que, quando saí com meu irmão para pegar lenha, adivinha o que aconteceu quando voltei? Descobri que a neve perto do meu abrigo não era tão pesada quanto a neve que encontrei quando estava do lado de fora. Ainda está tudo bem para nós. Embora a neve esteja bastante pesada do nosso lado, nosso líder veio agora há pouco e conseguiu um grupo de pessoas para construir um iglu. Espero que a neve não pare. Caso contrário, todo o trabalho que fizemos neste tempo teria sido em vão. Ninguém percebeu que, à medida que o número de pessoas mudava, isso afetava gradualmente o grau do desastre, e apenas um pequeno número de pessoas sentia que havia algo errado. Não, devo verificar esta informação primeiro, pois afetará seriamente o desenvolvimento futuro do meu abrigo. Se sua especulação estivesse certa, abrigos com dezenas de milhares de pessoas ou centenas de milhares de pessoas estariam em risco. Quando esse tempo chegasse, ter muitas pessoas reunidas provavelmente significaria que eles teriam que enfrentar um desastre muitas vezes pior. Mesmo um terremoto normal de nível 1 se desenvolveria em um nível 9 ou até 10 por causa do número de pessoas. Depois de abrir o canal de mensagens privadas e dar uma olhada, Sumo encontrou o nome de Shinki. Desta vez, Sumo escolheu ligar para ela. Bip 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 bip. O toque urgente soou em seu ouvido e antes que Sumo pudesse lamentar sobre a magia do painel do jogo, Shanky atendeu a ligação do outro lado do telefone. Ei, é a poderosa Su. E aí? Embora Shanky deliberadamente tenha levantado o tom de sua voz para soar alegre, Suma ainda percebeu o cansaço em sua voz. Ei, só queria saber se o seu Tundra Shelter está bem hoje. Estamos indo bem. É que a neve está um pouco pesada, mas todo mundo está tão entusiasmado agora. Todo mundo está falando sobre ferver a neve para obter água para beber. Nos últimos dias, todo mundo não bebeu muita água, então, vendo a neve, eles ficaram muito animados. Quando ela mencionou isso, Sumo pôde finalmente sentir um traço da alegria de Shanky, como se eles tivessem recebido chuva após uma longa seca. Todos pareciam pensar que a neve era a misericórdia de Deus para a humanidade. No entanto, também foi completamente compreensível. Afinal, a exceção nesse caso foi Sumo, que tinha acesso a uma fonte diária estável de água potável, enquanto a água era escassa para outros que viviam em grandes abrigos. Uma vez que de repente todos estavam vivendo em abundância, era natural que todos ficassem muito felizes e alegres, e talvez até ignorassem o problema fatal dos desastres de gravidade variável. Sobre isso, eu tenho uma hipótese. Vocês podem verificar isso para mim? Segundo minha hipótese, a intensidade do vento e da neve, ou mesmo do desastre, parece variar com o número de pessoas.
Eu sinto que tem algo a ver com o número de pessoas em uma área que torna o vento e a neve mais fortes quando há mais pessoas, e vice-versa. Quando Shanky ouviu o que Sumo disse, ela ficou em silêncio por um momento. Imediatamente, Sumo pôde ouvir o som espesso de pés se movendo pela neve durante a ligação. Após cerca de meio minuto, quando a pessoa atendeu o telefone novamente, era uma voz grossa masculina na linha. Olá, Sumo. Eu estava encarregado de negociar um acordo com você da última vez. Você ainda se lembra de mim? Sumo pôde reconhecer a voz. Foi o homem que trouxe os estenógrafos da última vez, quando Shanky não conseguia se decidir. Sumo não escondeu nada. Ele contou a eles como havia algumas pessoas entrando no alcance de seu abrigo e que ele notou que o vento e a neve ficaram mais fortes. A coisa toda virou um informante repassando informações, além de analisar a conclusão com pessoas que conhecia. Contar 9 verdades e uma mentira naturalmente não fez a história soar mal. Depois de conversar um pouco, o homem do outro lado do telefone saiu rapidamente para verificar a autenticidade das informações enquanto Shanky pegava o telefone novamente e começava a conversar sobre suas ninharias diárias. Como não havia nada acontecendo, Sumo também estava feliz por ter alguém com quem conversar. Os dois conversaram sobre vários assuntos, desde o cenário nevado no norte e no sul até as diferenças entre os hábitos de inverno dos nortistas e dos sulistas. Então eles conversaram sobre tudo sobre panela quente e outros pratos. Eles conversaram tanto que Sumo começou a sentir fome, quando de repente, alguns pontinhos finalmente apareceram no fim do horizonte. Espere, Shanky. Se vocês conseguirem verificar as informações que pedi, lembre-se de me enviar uma mensagem. Eu tenho algo que preciso lhe dar do meu lado agora. Oh, tudo bem. Sumo rapidamente desligou o telefone. Ele se moveu e mudou de um lado para o outro porque seu corpo estava começando a ficar um pouco rígido por ficar muito tempo deitado. Depois disso, ele pegou seu binóculo novamente. Desta vez, Sumo reconheceu as criaturas novamente. Eles eram kobolds. Eles eram um grupo de kobolds que somavam pelo menos 18 deles. No grupo, já havia 8 kobold mages. Mesmo que Sumo os enfrentasse de frente, seria difícil lidar com eles se ele não usasse a besta. Sem mencionar os 14 capangas equipados aleatoriamente que estavam no abrigo subterrâneo naquele momento. É como assistir a um drama emocional anual. Primeiro, há 6 deles, depois vieram mais 8 e agora 18 kobolds atrás. Meu abrigo subterrâneo agora está se tornando um baú de tesouro subterrâneo brilhante. É por isso que todos eles são atraídos para este lugar. Sob sua máscara, o rosto de Sumo ficou frio e seu olhar revelou uma intenção de matar difícil de esconder. Sumo ainda tinha algumas emoções ao matar seres humanos, mas para bestas como kobolds, ele os mataria sem piedade sempre que os encontrasse. Comparado ao povo-leão, Sumo achava que os kobolds eram muito mais perigosos. Não porque descobriram a grande arma mortal que era a pólvora, ou porque vieram com grandes quantidades de suprimentos, ou mesmo porque construíram um magnífico castelo do zero em poucos dias. Pelo contrário, era a inteligência deles. Kobolds eram muito mais espertos que os leões, tanto em termos de defesa quanto de ataque. Ao todo, havia muitos pequenos detalhes sobre eles que confirmavam isso. Já que eles estão aqui, vou garantir que eles nunca vão embora. Farei com que todos fiquem aqui permanentemente. Quando ele puxou sua besta, a mão de Sumo agarrou firmemente a besta e removeu as setas comuns da besta. Houve um flash de luz. 5 flechas de besta explosivas de ácido pícrico simples, grosseiras e de aparência engraçada apareceram na mão de Sumo. Um por um, Sumo cuidadosamente os carregou na besta. Oreu, você está sentindo que o perigo está vindo desses kobolds? Sumo perguntou calmamente, enquanto pressionava o botão de autoverificação e ouvia o som do motor fazendo seu trabalho. No segundo seguinte, Oreu assentiu antes de balançar a cabeça novamente. Quando Oreu se virou para um outro lado, ela levantou a cabeça e se deitou, sinalizando para Sumo continuar esperando. Ainda outros.
Se 18 kobolds não são a fonte final de perigo, devo dizer, este grande show está começando a ficar realmente emocionante. Sob sua máscara, Sumo não sabia se ria ou chorava. Originalmente, ele pensou que era apenas um grupo de pessoas com desejo de morte, mas não esperava que fosse tão intenso. Obviamente, Sumo poderia facilmente adivinhar como essa história de amor iria se desenrolar. O caminho que não havia sido percorrido pelo vento e pela neve foi novamente percorrido pelos kobolds. As pegadas densas se tornaram uma espécie de luz-guia. A equipe kobold quase não hesitou. Quando eles passaram pela colina do abrigo do mar profundo, eles instantaneamente se dividiram em duas equipes e viajaram pelas laterais. Sumo, que estava deitado na encosta alta com apenas os olhos visíveis, viu tudo claramente. Que show ruim! Se eu estivesse no abrigo, estaria assistindo televisão e seria outra coisa. 3 grupos passaram por ali, claramente com intenções diferentes. Cada grupo pensou que era o Papa Figo na parte de trás, mas, infelizmente, quando mais 2 pessoas apareceram no limite de sua linha de visão, Sumo sabia. Desta vez, ele foi o único Papa Figo que restou. Oreu, que ainda estava caído no chão, não resistiu mais e começou a latir baixinho. Sob o vento e a neve, ficou claro quem Oreu estava apontando. Obviamente, as 2 últimas pessoas eram as maiores ameaças. Em comparação com as 14 pessoas anteriores, bem como os 18 kobolds, as 2 pessoas na parte de trás tinham equipamentos que excediam em muito o nível de estar bem equipado. Depois de esperar até que as 2 pessoas estivessem a cerca de 300 metros de distância dele, Sumo finalmente conseguiu ver melhor seus rostos em meio ao vento e à neve que estava piorando. O da esquerda usava um luxuoso uniforme de combate que ele conseguiu de Deus sabe onde, bem como botas militares novas e brilhantes. Quando o cara se virou, Sumo também viu que ele estava usando uma calça térmica de aparência quente por baixo. Quando a dupla se virou, Sumo imediatamente reconheceu o homem. Surpreendentemente, era o tão esperado Kento Maeda. O marco do Depse Shelter e as pegadas no chão não surpreenderam Kento Maeda. Em vez disso, ele sorriu para o grande homem ao lado dele e disse algo para ele. O homem zarrão da direita foi junto com ele e 2 objetos pretos apareceram em suas mãos quando ele ergueu a mão no ar. Eles têm armas. Não é de admirar que Oreu tenha percebido que aqueles 2 são as maiores ameaças. Olhando através de seus binóculos, Sumo não podia ver claramente que tipo de armas eles estavam empunhando, mas ele também podia distinguir vagamente pela forma que eram 2 armas. Os 2 homens habilmente retiraram os cartuchos e os colocaram de volta. Kento Maeda até pegou a arma e fingiu mirar a distância. Quando ele fez isso, fez o grande homem ao lado dele rir alto. Eles pareciam se dar bem e os 2 verificaram seus equipamentos mais uma vez antes de passarem rapidamente. Parece que esse show tão esperado finalmente vai começar. Na colina, Sumo, que estava quase coberto de neve, levantou-se lentamente depois de observar as 2 figuras se afastando. Com um leve tremor, a neve caiu, revelando o uniforme de combate fotométrico todo o terreno embaixo dela. De um certo ângulo, os flocos de neve caindo do céu faziam a figura de Sumo parecer ainda mais misteriosa. Depois de ligar o interruptor de aquecimento em sua cintura e esperar que cada parte de seu corpo recuperasse a agilidade, Sumo deslizou colina abaixo meio agachado. Atrás dele, Oreu também o seguia deitada de barriga para baixo, deslizando lentamente pela encosta. Um homem e um cachorro seguiram lentamente atrás de Kento Maeda. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 110. Você pensou que estava no topo da cadeia alimentar, mas na verdade... Chefe, o clima aqui está tão frio. Por que sinto que o vento e a neve ficaram mais fortes desde que chegamos? O baixinho vestindo o casaco de outono e envolto em coberturas de fibras vegetais espirrou enquanto reclamava. Como não conheciam o terreno ao redor do abrigo, o grupo tropeçava ao caminhar, muitas vezes escorregando devido aos buracos e neve no chão. Depois que o homem de paletó acolchoado amarelo, que o outro chamava de chefe, ouviu o que ele disse, olhou para o céu e para os outros,
que ficaram tímidos com o que o baixinho disse. Imediatamente, ele tocou o homem baixo na testa. Não é normal que o vento e a neve fiquem mais pesados e mais leves? Achou que ia ficar nessa faixa só pra você? Você pensou que você é um deus do trovão ou Axé ou deusa do relâmpago? Chefe. Nosso deus do trovão ou Axé ou deusa do relâmpago não tem nada relacionado à neve. Um homem cabeçudo, que havia aberto as calças e colocado as duas pernas das calças sobre os braços, respondeu à pergunta. Não havia dúvida de que, depois de dizer isso, sua testa grande também recebeu um movimento de dedo idêntico. É porque todos vocês têm medo de sumo, certo? Peço a vocês que reflitam sobre isso porque todos nós somos apenas humanos. Não é como se ele conhecesse magia, então por que diabos vocês estão tão nervosos com ele? Se todos vocês seguirem minhas ordens quando chegar a hora e explodirmos seu abrigo, teremos carne para comer e sopa para beber quando entrarmos, meus queridos irmãos. Então, se alguém está ficando com medo agora, eu ainda posso pensar em você como meu irmão, mas minha espada de aço pode não. Marçal, que usava jaqueta acolchoada amarela, cuspiu violentamente um bocado de saliva em sua espada de aço. Seus olhos olhavam para as várias pessoas ao seu redor e havia uma ferocidade indescritível em seu rosto. Depois de serem assustados por ele, os 5 homens restantes imediatamente se animaram e se concentraram em continuar avançando. O tempo estava frio, mas seus corações ficaram ainda mais frios. Quanto a explodir o abrigo de Sumo, os membros da equipe não foram os únicos que se sentiram inseguros. Até Marçal estava em apuros. Todos sabiam que Sumo era um demônio de sangue frio que matava sem pestanejar. Com apenas um aceno de mão, ele poderia matar um humano, especialmente os 5, sem parar. Tentar atacar um figurão com o equipamento em suas mãos significaria que eles estavam se enviando para a própria morte. Mesmo que o próprio Sumo não soubesse disso, as pessoas já falavam sobre sua reputação feroz. Por favor, não fique em casa. Por favor, não fique em casa. Por favor, não fique em casa. Marçal continuou repetindo essas palavras para si mesmo em silêncio e, quando olhou para a colina do abrigo subterrâneo que podia ser vista à distância, suas pernas tremiam um pouco. Quando os 6 estavam a 50 metros de distância do abrigo subterrâneo em fila, a primeira pessoa sentiu suas pernas e estômago ficarem fracos quando ele caiu no chão. Quando ele fez isso, os outros também ficaram tensos e todos caíram na neve. Marçal, que segurava uma espada de aço, enxugou a testa e percebeu que havia fios de suor naquele momento, mesmo fazendo tanto frio. A entrada principal de pedra do abrigo subterrâneo era como uma fera gigante que engolia humanos. Ele ficou caído no chão, como se uma névoa negra fosse sair dele. Todos que viram sentiram seus corações ficarem tímidos. Do que você tem medo? Recebi informações confiáveis de que Sumo não está em seu abrigo hoje, então todos vocês, avancem. Com a consciência pesada, Marçal gritou e agarrou a espada de aço com força em sua mão enquanto fingia caminhar em direção a ela casualmente. Os 5 atrás dele se entreolharam e ficaram perdidos. Depois de um tempo, quando eles viram Marçal caminhando até a parede de pedra do abrigo e nada acontecendo, todos eles se levantaram excitados e que estava com medo de ficar para trás, até correu para a frente. Bighead, Babron, vocês dois vão para trás para encontrar a porta dos fundos de Sumo. Simmons, vigie a porta da frente dele para mim. Gibson, procure o duto de ventilação dele. Macaco, vá do lado esquerdo e eu vou do lado direito. Procure o local de que falei antes. Depois de confirmar que Sumo realmente não estava no abrigo, Marçal ficou animado e ficou na frente do abrigo subterrâneo enquanto ordenava em voz alta e apaixonadamente. Sob seu comando, 6 deles começaram a ir para suas próprias posições e se moveram rapidamente. Infelizmente, nem um momento depois, os 2 encarregados de procurar um ponto próximo, bem como os 2 responsáveis por procurar a porta dos fundos, ficaram pasmos. Chefe, parece que este abrigo é diferente do que vimos na transmissão ao vivo anteriormente. Chefe, a porta dos fundos parece ter sumido.
Quando Marçal ouviu o que seus homens disseram, ele também ficou um pouco confuso. Ele balançou a cabeça e foi até os fundos e pareceu pegar um mapa, comparando com o chão à sua frente. Deve estar certo. Este é o lugar. Depois de olhar os pontos marcados no mapa, bem como a estimativa proporcional da distância de acordo com os marcadores, Marçal entrou em pânico. Chefe, o abrigo dele não parece corresponder ao que pensávamos que seria. Não conseguimos encontrar o ponto sobre o qual você falou. Macaco também veio até eles. Parados no meio do vento e da neve, os 6 homens que se vestiam como refugiados gangsters se entreolharam. No final, todos voltaram os olhos para Marçal novamente e seus olhares o deixaram desconfortável. Suma é apenas um cara. Ele é como nós. Ele tem 2 mãos e 2 pés. Ele é apenas um pouco mais sortudo do que o resto de nós. Se ele estiver na minha frente agora, eu o cortaria com minha espada. Vamos ver se ele se atreve a vir enfrentar seu destino. Por que vocês estão me encarando? Comece a cavar. Eu me recuso a acreditar que uma saída tão grande desapareceria assim. Enquanto todos olhavam para ele, Marçal, irritado, tirou 5 pás do depósito e as jogou no chão. Uma luz feroz brilhou em seus olhos, parecendo sugerir que qualquer um deles que não começasse a cavar sentiria o gosto de sua espada. Quando os 5 viram como Marçal era feroz, não tiveram escolha a não ser pegar timidamente a pá e caminhar em direção às suas posições combinadas. Flocos de neve caíram e o vento ficou mais forte. Os 6 ficaram em seus locais planejados, cavando e suando pelo telhado. Infelizmente, as 6 pessoas não sabiam que, no terreno ao lado do lago de chuva ácida, havia um grupo de pessoas que tiveram a mesma ideia que eles, observando-os silenciosamente. Ouça, irmã Shaw, o grupo de Marçal saiu antes do amanhecer durante a noite para viajar centenas de quilômetros. O que você acha que eles estão fazendo? Zhang Ren, não me diga que você está com medo de que o irmão Shaw esteja jogando conosco. Se não fosse por Kento Maeda dando a ele a tarefa de monitorar Marçal, Marçal teria ficado com todos os despojos enquanto estávamos no escuro. É verdade, mas tenho certeza que aquele cachorro velho, Kento Maeda, não esperava que fôssemos sorrateiramente. Vamos ver quem é o Papa Figo agora. Ao pisar nas pegadas feitas anteriormente no chão, o homem que se chamava Irmão Shaw não respondeu e tinha um sorriso no rosto ao ouvir seus 2 subordinados se gabando. Ele olhou para os 2 atrás dele para que eles o admirassem ainda mais. Ao mesmo tempo, o irmão Shaw parecia crescer alguns centímetros mais alto. Ser acordado no meio da noite foi uma coisa muito desagradável, mas depois de saber que Marçal havia escapado do castelo Kobold com seus homens, eles não estavam mais com vontade de dormir. Em um clima frio como este, embora o castelo Kobold fosse extremamente fedorento, ainda era o lugar mais seguro com base no risco de perigo do lado de fora. Sair? Se não houvesse nada a ganhar, Marçal não teria partido tão cedo. Ele deve ter conseguido algumas pistas ou encontrado algo bom para si mesmo. Com esse pensamento em mente, os 8 também os seguiram para fora dos portões da cidade e correram atrás enquanto seguiam suas pegadas. Enquanto seguiam a trilha, antes que percebessem, já haviam caminhado por centenas de quilômetros. Eles viajaram desde quando estava escuro até o amanhecer naquele tipo de tempo e descansaram pelo menos uma dúzia de vezes na estrada antes de persistir e chegar a este lugar. Irmãos, parece que o destino de Marçal está logo à frente. Suas pegadas mostram isso claramente. Depois de caminhar mais 1,5 km, o irmão Shaw viu as pegadas espalhadas no chão e puxou vários pedaços grandes de pano branco em um único movimento. Depois que todos receberam um pano branco, eles imediatamente se distanciaram 5 metros e se espalharam de acordo com a discussão anterior. O grupo que usava roupas de cores vivas cobriu o corpo com o pano branco e foi para a neve. Com o vento e a neve protegendo-os, eles foram imediatamente escondidos. Mesmo estando a uma boa distância, não demorou muito e os 8 finalmente chegaram ao abrigo subterrâneo enquanto seguiam as pegadas. Naquele momento, até o irmão Shaw ficou abalado. Não por nada, mas porque ele percebeu onde eles estavam. Merda,
Esse não é o abrigo da poderosa Su? Estivemos perto dele todo esse tempo. Como Marçal encontrou este lugar? Tentando um ataque furtivo ao todo-poderoso Su? Marçal tem um desejo de morte. Todos os 8 reunidos ficaram chocados, e seus rostos mostraram isso claramente. Até o rosto do irmão Shao estava vermelho e seu coração batia descontroladamente naquele tempo frio. Aquele era o abrigo de Sumo. Sumo foi estabelecido como a pessoa modelo que inspirou os outros a fazer o melhor para viver aos olhos de todos os Washianos. Especialmente de acordo com as pessoas em vários canais, que adivinharam que se alguém se juntasse ao abrigo de Sumo, eles poderiam facilmente sobreviver não apenas naquele inverno, mas 2 ou 3 invernos. Todos vocês, acalmem-se. Se Marçal e seu grupo desorganizado foram corajosos o suficiente para atacar o abrigo de Sumo, deve ser porque obtiveram algumas informações confiáveis. Muito provavelmente, Sumo não está no abrigo agora ou ele se envolveu em algum tipo de acidente. As palavras do irmão Shao faziam sentido e os outros 7 acenaram com a cabeça, claramente seguindo sua liderança. Afinal, Sumo é um companheiro Washiano. Se ele viver, vamos implorar e encontrar uma maneira de nos juntarmos a ele em seu abrigo. Se ele estiver morto, não podemos deixar o grupo de Marçal herdar o legado de Sumo. Agora, vamos nos dividir e encontrar nosso caminho em direção aos pontos próximos. Além disso, lembre-se, não devemos deixar que descubram que estamos aqui. Depois de ouvirem o que o irmão Shao disse, as 7 pessoas restantes assentiram com a cabeça em sucessão com uma excitação frenética indescritível evidente em seus olhos. Quando o irmão Shao fez um gesto, todos se espalharam novamente e se dirigiram para suas posições ao redor do abrigo subterrâneo. Do ponto de vista de Deus no céu, essas pessoas formavam uma forma de bolso, cercando o grupo trabalhador de 6 na colina. O vento ainda soprava. A neve ainda estava caindo. Você ficou na ponte enquanto observava a paisagem. As pessoas na ponte que vieram para ver a paisagem observaram você. Me Post-Apocalíptico Shelter capítulo 111, cortinas levantadas. Sube ao palco, pessoal. Líder Harper, aqueles humanos à frente são nossos alvos. Porque não podemos simplesmente alcançá-los e acabar com eles antes. Um grande grupo de kobolds se arrastava pela neve. Comparado com a exausta tropa de 14 homens na frente, que havia viajado por uma longa distância, este grupo de 18 kobolds ainda estava indo muito bem. Recebemos ordens para monitorá-los e descobrir o que estão fazendo, não para matá-los. Estou avisando mais uma vez, Kulum. Nunca mais questione as ordens do seu líder. Lembre-se, eu tenho o direito de entregá-lo ao conselho. Com as palavras de Harper, Kulum se encolheu e fingiu obediência. Dentro da comunidade kobold, a distinção entre as classes sociais era muito clara. Guerreiros kobold eram trabalhadores braçais, os mais baixos na hierarquia. Esperava-se que fossem cegamente obedientes. Atos rudes e desafiadores como intrusão e agressão eram estritamente proibidos. Para os kobolds, que eram ligeiramente hábeis, mas nem de longe os níveis de inteligência humana, cadeias de comando como essas eram muito eficazes. Sob a liderança de magos kobold, os pequenos esquadrões de kobolds foram enviados para completar as missões atribuídas a eles. Os magos kobold também eram indubitavelmente divididos em classes diferentes, então toda vez que eles eram enviados para a batalha, a delegação de tarefas de um esquadrão era deixada para o líder e o líder assistente. Os líderes detinham total autoridade sobre os membros de seu esquadrão, mas a execução de qualquer punição era deixada para o conselho. A carne humana não tem um gosto bom, mas o sangue deles é surpreendentemente delicioso. Espere até capturarmos suas fêmeas. Faremos com que eles se reproduzam diariamente para que possamos sugar seu sangue até secar. Mostrando os dentes, as palavras que saíram do kobold ao lado de Harper teriam feito todos os humanos tremerem de medo. Por outro lado, todos os kobolds estavam concordando com a cabeça. Ninguém falou sobre o quão cruel isso soava. O frio não afetou sua sede de sangue. Da mesma forma, o vento forte não apagou os restos das pegadas bagunçadas na neve.
Seguindo os comandos de Harper, os kobolds se dividiram em dois grupos, criando um bolso maior que cercava todos que chegavam antes deles. Isso é estranho, porque Kento Maeda está tão relaxado. É quase como se ele tivesse saído para um passeio casual. Guiado pelas pegadas em terreno familiar, Sumo evitou facilmente os buracos e obstáculos na neve. Com a ajuda de seus binóculos, Sumo conseguiu ajustar constantemente sua posição, embora estivesse muito atrás de Kento Maeda e do grande homem. Quanto a Oreo, Sumo olhou para baixo e caiu na gargalhada. Havia uma camada de armadura de neve formada no topo do pelo preto e branco de Oreo, e parecia que ela havia se transformado em seu melhor amigo do trenó Três Bobos, o Samoyeda. Se não fosse pelo rosto elegante de Oreo, seria difícil até mesmo para Sumo, em tal clima, estar a 20 a 30 metros de distância e ainda ver para onde Oreo estava indo. Vendo como Kento Maeda estava apenas em um passeio vagaroso e parecia estar esperando por algo, Sumo preguiçosamente ficou para trás à distância. Eram cerca de 3,5 km entre o abrigo do mar profundo e o abrigo subterrâneo. Sumo seguiu os dois e caminhou por uma hora antes de finalmente entrar no raio de 1 km do abrigo. Quando Kento Maeda e o grande homem se sentaram, Sumo fez o mesmo. A neve pesada e a falta de luz solar deram a Sumo a vantagem absoluta de jogar em casa. Sumo concentrou-se mentalmente, e quando viu a abundância de comida em seu depósito, não só não teve pressa, como ainda se deu ao trabalho de observar o tamanho das pegadas no chão. As pegadas dos kobolds eram muito óbvias no chão nevado. Sumo tentou estimar aproximadamente suas medidas, cada uma chegando ao tamanho de sua palma. As pegadas humanas pareciam muito maiores em comparação. Mesmo o menor era mais ou menos tamanho 40. É uma pena. Dada a capacidade de combate do corpo humano, se alguém pudesse entrar com segurança em combate corpo a corpo, então esses kobolds não teriam chance. Deixando os magos kobold de lado, um humano adulto poderia facilmente enfrentar um ou dois desses guerreiros kobold. Kobolds tinham membros inferiores esqueléticos e pés pequenos. Essas características os tornavam biologicamente inferiores aos humanos quando se tratava de habilidade física. A pegada do pé humano, os fortes músculos da coxa, os explosivos músculos da panturrilha e a força e flexibilidade que vem de nossas articulações e ossos. Se as duas espécies entrassem em uma briga sem armas, os guerreiros kobolds teriam sido facilmente nocauteados. Quanto à força da parte superior do corpo, nem é preciso dizer que, uma vez que o máximo que um kobold poderia atingir era apenas cerca de 50 kg, ninguém com um pingo de coragem jamais se encontraria encolhido de medo. Infelizmente, ainda existem pessoas lutando para atrair a humanidade e se tornarem lacaios de criaturas inúteis como essas. O que eles querem mesmo? Balançando a cabeça com tristeza, os olhos de Sumo estavam cheios de emoção. Jamais faltariam as espantosas espécies chamadas de pioneiras, independentemente do tempo ou idade, incluindo os tempos atuais. Marçal, os supervisores e até os kobolds ainda estavam alheios aos planos de Kento Maeda, pois faziam o papel de trabalhadores obedientes. Oreo cuidadosamente se deitou ao lado de Sumo depois que ela terminou suas rondas de vigilância. Sumo olhou para o quão adorável era Oreo e, quando ele levantou a mão inconscientemente para acariciar Oreo, uma explosão explodiu à distância. Estrondo. Bum bum. Um após o outro, duas explosões silenciosas foram ouvidas. Pode não ter soado tão aterrorizante quanto os 30 catias de explosivos de ácido pícrico que ele havia acendido antes, mas ainda era alarmante quando ouvido nas planícies serenas. Até a tempestade de neve parecia ter parado por alguns segundos após as explosões. De longe, logo acima do abrigo subterrâneo, nuvens de fumaça espessa foram levantadas pelo vento e se dispersaram na distância. Antes que Sumo pudesse responder, ele percebeu que podia ouvir gritos e explosões fracamente discerníveis que pareciam vir de perto do abrigo. Sumo inconscientemente estendeu a mão e convocou o painel do jogo e olhou nervosamente para o painel de propriedade do abrigo. No coluna da durabilidade, o abrigo subterrâneo não decepcionou, pois os números ainda permaneceram sólidos.
95%. Merda, que susto. Eu realmente pensei que essas pessoas haviam derrubado o abrigo subterrâneo com aquela explosão. A barra verde exibindo 95% nunca pareceu tão adorável. Sumo soltou a respiração que ele segurava tão nervosamente, todo o seu comportamento relaxado. Agora, como essas pessoas não conseguiram acessar o abrigo subterrâneo, há apenas um final reservado para eles. Através de seus binóculos, Sumo viu Quinto Moeda e o grandalhão disparar de onde estavam sentados, e se levantou também, batendo na neve de suas calças e seguindo atrás deles à distância. Essa enorme explosão foi como um sinalizador que foi acionado logo acima do abrigo subterrâneo. Grupos de pessoas ouviram e foram rapidamente em movimento. Antes que o grupo de Marçal pudesse examinar se a explosão havia exposto o ponto fraco do abrigo, eles fizeram uma descoberta chocante. Onde antes havia um trecho de terreno coberto de neve, agora havia outros 8 seres humanos. Além disso, essas pessoas não eram estranhas para Marçal. Eram seus colegas supervisores na mina de salitre. Merda, Shao Gai, você está querendo morrer? Como ousa conspirar contra mim? A fumaça da pólvora pairava no ar. Disparar pólvora não era o mesmo que detonar uma banana de dinamite. Não havia ondas de choque, apenas chamas. Ninguém poderia dar uma olhada clara na cratera. Marçal pensou que havia aberto uma brecha. Shao Gai também pensou que Marçal havia aberto uma brecha. Nenhuma outra palavra foi trocada. As duas partes imediatamente começaram a se atacar. Com uma espada de aço na mão, Marçal habilmente rolou pela neve, esquivando-se de um ataque lateral de besta. A mesma rolagem que o protegeu trouxe instantaneamente para mais perto do homem com a besta. Os olhos de Marçal brilharam com malícia enquanto ele apontava sua espada de aço para o portador da besta e a mergulhava sem pensar mais. Espada dentro, espada fora. Um violento jorro de sangue seguiu o rastro da espada afiada como navalha. Junto com ela, a única arma de dissuasão, uma besta caseira, caiu no chão. Por outro lado, a festa de Shao Gai também significava negócios. Antes que Marçal pudesse avaliar a situação, seu grupo de 5, além de Big Ed, que ainda estava lutando por sua vida, os outros 4 foram cortados além do reconhecimento enquanto se contorciam no chão. A fumaça sufocante da pólvora continuou a encher o ar. A pólvora que não havia terminado de queimar reacendeu, liberando ainda mais fumaça que cobriu completamente toda a área. A fumaça continuou a sair da cratera formada pela explosão. À primeira vista, realmente parecia que a explosão havia criado um buraco no abrigo. Espere, cabeça grande. Estou indo atrás de você. Marçal soltou um grito. Suas palavras transbordavam de lealdade fraternal, mas os movimentos de suas mãos contavam outra história. Marçal continuou a gritar enquanto pegava a besta caída e corria para longe sem se virar. Nenhum pensamento foi dado a seu irmão que estava cercado por agressores. Maldição, Marça. Big ardia de raiva. Antes que ele pudesse terminar sua frase, uma bola de fogo disparou de uma direção invisível e colidiu com o Marçal que escapou alegremente. Com um hoje, metade de seu corpo se foi. Aqueles que sentiram o cheiro da combinação acre de sangue e carne queimada quase vomitaram de desgosto. O grupo de 7 aqueles ativos de Shao Gai examinou os arredores com cautela. 8 magos kobolds se materializaram dentro de sua linha de visão enquanto 10 guerreiros kobolds avançavam valentemente. Os magos kobolds assinavam com seus cajados, expressões de ódio e desdém evidentes em seus olhos, enquanto os guerreiros kobolds se regozijavam com desdém. Mesmo com Big Ed, que mal estava vivo no meio da festa de 7, seria 18 contra 8. E a diferença de números foi suficiente para deixar os kobolds enlouquecidos. À medida que o cerco aumentava, os 7 homens no centro sentiam uma imensa pressão sobre suas cabeças. Os 7 homens continuaram recuando até que se viram amontoados, costas um contra o outro, para seu espanto. Não havia saída. O que fazemos, irmão Shao? Nós lutamos. Nós fidamos esses bestas. Era agora ou nunca. Os 7 deles não eram tolos.
Eles sabiam que os kobolds estavam atrás dos tesouros de sumo na cratera também. Eles tiveram que lutar. Apenas um lado sobreviveria. Um terno cunhado pelos chineses para o Malamute do Alasca, os Ki siberiano e o Samoyedo. Sli porque são cães de trenó, e Tracely porque essas espécies não são muito obedientes. Entre eles, o Malamute do Alasca é Big Silly devido ao seu tamanho ser o maior dos três, e ser ingênuo e fofo. O Husky é o segundo tolo, devido a todas as coisas inexplicavelmente tolas que faria o acaso. O Samoyeda é o terceiro bobo, porque é o menor dos três e parece estar sempre sorrindo. Me Post-Apocalyptic Shelter capítulo 112. Com licença, você está procurando por mim? Na pequena colina, apenas 2 minutos se passaram desde que a pólvora explodiu e até que os kobolds cercaram os humanos. Olhando para o quão nervosos os 7 homens estavam, os kobolds usavam malícia em seus rostos enquanto se aproximavam dos humanos. 20 passos. 15 passos. À medida que os kobolds se aproximavam, o grupo de 7, que estavam de costas um para o outro, quase podia ver o brilho nas lanças dos guerreiros kobold, os cajados agarrados pelos magos kobold, bem como seus dedos se movendo para lançar feitiços. Não podemos mais esperar. Se não sairmos e lutarmos contra esses desgraçados agora, vamos acabar mortos de qualquer maneira. Mesmo que essas palavras destemidas tenham saído da boca de Zhang Yin, a espada de aço trêmula em suas mãos e seu rosto pálido revelaram seu blefe. Depois que ele falou, ao contrário do que ele imaginava, seus companheiros não ficaram calados, mas rugiram a plenos pulmões com espírito de luta feroz. Foda-se. Por que diabos não? Eu já estava farto de viver no momento em que cheguei aqui. Se eu não estivesse preocupado que minha mãe sentiria falta de sua desculpa de filho quando ela finalmente chegasse, eu teria ido cortando esses bastardos no primeiro momento em que os conheci. Bendito. Nós, humanos, nunca nos curvaríamos a bastardos arrogantes e pomposos como eles. Estou farta dessa vida idiota. Sendo um traidor do meu povo, meus companheiros seres humanos, que maldita coisa desumana eu fiz. Acho melhor morrer aqui no abrigo de Sumo, para que ninguém mais possa colocar as mãos no núcleo do meu abrigo mesmo depois que eu morrer. Pelo menos seria como morrer e voltar às minhas raízes Washia. É uma pena não podermos viver para ver o dia em que nossas armas de fogo destruirão esses desgraçados para sempre. E daí se explodirmos metade de nossas cabeças? Seremos homens corajosos novamente em 18 anos. Esses homens não esperavam ver bravura inflexível de seus camaradas depois de serem reprimidos por tanto tempo. Os rumores se tornariam verdade se fossem repetidos o suficiente e, à medida que pessoas diferentes continuavam a entrar na conversa, esses homens gradualmente começaram a perder o medo da morte, despertando sua natureza primal e feroz inata. Quando os kobolds se aproximaram, a cerca de 10 passos de distância, Shalgai soltou um grito. Os homens empunharam suas espadas de aço e avançaram heroicamente. Isso pegou os kobolds de surpresa. Eles ficaram atordoados, não esperando que os humanos que eles haviam cercado revidassem. Esses 7 homens se aproveitaram do estado atordoado de seus inimigos. Durante aqueles breves segundos, 3 magos kobold que não conseguiram completar sua conjuração mágica a tempo tiveram suas cabeças cortadas de seus ombros, caindo no chão imediatamente. Os outros homens não se detiveram. A força surgiu de suas costas enquanto eles balançavam suas espadas, e 4 guerreiros kobold empunhando lanças foram decapitados. Em um piscar de olhos, a diferença de números foi bastante reduzida. Eram 11 para 7 agora. A diferença estreita fez com que uma esperança feroz surgisse nos 7 homens. Uma luta intensa começou. Bolas de fogo dos kobolds voaram por toda parte, enquanto as espadas de aço dos 7 homens não mostraram misericórdia. As bolas de fogo dos magos kobold não eram tão assustadoras de perto. Uma vez que alguém se familiarizou com os movimentos de conjuração mágica, as bolas de fogo eram realmente fáceis de se esquivar. Era uma luta de vida ou morte, e os 7 homens lutaram como se suas vidas dependessem disso.
Os 11 kobolds restantes não eram páreo para os humanos bárbaros e cruéis. Sem os ataques de longo alcance dos magos kobold, os kobolds perderam sua vantagem e se tornou uma batalha desigual logo depois. Todos os 18 kobolds foram aniquilados ao custo de apenas 5 vidas humanas. Os sobreviventes, Shalga e Zangrin, olharam para os baús de tesouro que se materializaram no chão enquanto ofegavam por ar. Ambos estavam exaustos pelo esforço excessivo depois que a adrenalina passou. Nós sobrevivemos, irmão Shao. Não precisamos morrer. Ah! Zangren gargalhava incontrolavelmente enquanto olhava para o chão nevado manchado de sangue, alto de euforia de ter sobrevivido a uma calamidade. Um delirante Shao Gai ajoelhou-se ao lado dele. Quando ele estava prestes a se virar e falar com Zangren, ele ouviu um estalo alto. Bem diante de seus olhos, um respingo de sangue e um buraco em forma de crisântemo apareceram na testa de Zangren enquanto ele ainda ria. Zangren caiu no chão imediatamente com o impacto. Shao Gai ainda podia ver o sorriso que ainda pairava no rosto de Zangren, um forte contraste com os espasmos violentos e dolorosos quando o homem morreu. Aterrorizado, ele rastejou e caiu freneticamente enquanto tentava escapar, e lamentou a plenos pulmões: Sumo, nós somos os mocinhos. Estamos aqui para pedir asilo. Não me mate, não me mate. Eu farei qualquer coisa. Somos Washianos, somos irmãos, não me mate. Eu vou trabalhar duro. Eu posso trabalhar 24 horas por dia para você. Eu não quero morrer. Não me mate. Naquele exato momento, Shao Gai estava implorando por misericórdia, a última luta de um moribundo. O comportamento do líder que ele já teve há muito se foi. Antes que ele pudesse dar mais de 2 passos, o cansaço venceu Shao Gai enquanto ele tentava empurrar seu corpo sobrecarregado para escapar. Ele caiu no chão mais uma vez e fechou os olhos em angústia. O som de tiro que ele esperava ouvir não se concretizou. Em vez disso, ele ouviu o som bizarro de aplausos. Palmas, palmas. Shao Gai, que ainda rastejava no chão após os aplausos, virou a cabeça e ficou atordoado. Kento Maeda. É você? Aos olhos de Shao Gai, o rosto enrugado de Kento Maeda floresceu como um crisântemo enquanto ele caminhava em sua direção. Kento Maeda ainda batia palmas. O grande homem estava ao lado de Kento Maeda, a arma em sua mão ainda na mesma posição de quando matou Zangren. Senhor Shao Gai, por que não pode ser eu? Olhando para a cratera ainda fumegante, Kento Maeda deu um tapinha no ombro do homenzão e gargalhou histericamente. Era o tipo de risada maligna que causava arrepios na espinha de outra pessoa. Emparelhado com suas expressões, ele parecia exatamente como um vilão presunçosamente florescente nas histórias. Você sabe por que ordenei que ficasse de olho em Marçal? Você também consegue adivinhar como esses kobolds sabiam onde você estava? Kento Maeda ainda batia palmas. Shao Gai sentiu como se cada uma das palmas batesse diretamente em seu peito. Isso o deixou inquieto. Seu cachorro velho. Você planejou isso desde o começo. Você quer tudo isso? Você pode mastigar tudo que mordeu? Shao Gai riu amargamente ao entender instantaneamente a trama de Kento Maeda. Ah! Vocês Washianos são tão burros, e isso inclui seu supostamente todo-poderoso Su. Neste estúpido mundo apocalíptico, você não pode confiar em ninguém além de si mesmo. Todo mundo é um inimigo. Bem, que pena que ele não entendeu um conceito tão simples, mesmo com todos os tesouros que tinha. Vamos, adivinhe. Ele ainda não saiu depois de tanto tempo. Em que forma você acha que ele está agora sob todos esses escombros? Shao Gai se virou e olhou para onde Kento Maeda estava apontando. E eis que o que antes era uma enorme cratera agora desmoronou. Ele não conseguia ver o quanto o abrigo havia desabado devido à névoa da fumaça, mas depois de ouvir o que Kento Maeda disse, Shao Gai quase podia imaginar como o resto da história se desenrolaria. Você pode parar de esperar que alguém o salve, Sr. Shao Gai. Espero que você não seja mais tão ingênuo em sua próxima vida, certo? Assim que terminou de falar, Kento Maeda lançou um olhar significativo ao grande homem, que entendeu a mensagem imediatamente.
Puxando o gatilho, ele atirou em Gai. Sangue vermelho brilhante escorria da cabeça de Gai quando ele caiu no chão a contragosto e morreu com uma queixa instável. Logo depois disso, Kento Maeda e o grande homem deram 3 passos para trás, colocando alguma distância entre eles. O grandalhão apontou a arma nervosamente para Kento Maeda, que também estava com a arma em punho, mas apontava sem emoção para o chão. Senhor Mitsushi, o que você está fazendo? Vamos dividir todas as riquezas e glória desta enseada do tesouro entre nós e governar este novo mundo juntos, ok? Kento Maeda riu sinistramente enquanto olhava para o grande homem com um leve sorriso de escárnio. Ele realmente viveu de acordo com seu personagem como um vilão desprezível. Ele tinha visto como o grande homem era cauteloso, mas abriu os braços, sinalizando que não queria fazer mal. Nesse ponto, Mitsushi, que ainda estava cauteloso, parecia acreditar nas mentiras de Kento Maeda. No entanto, após um momento de reflexão, os olhos de Mitsushi estavam coloridos com malícia. Ele pressionou o dedo contra o gatilho e o puxou contra a testa de Kento Maeda. Infelizmente, um estalo alto foi ouvido depois que o gatilho foi puxado. O estalo que ouviu não veio da arma em suas mãos, mas sim da que estava na mão de Kento Maeda. Um buraco pode ser visto no peito de Mitsushi, por onde uma bala passou direto, atingindo-o diretamente no coração. Kento Maeda observou enquanto Mitsushi caiu de joelhos contra a vontade, suas mãos ainda puxando fracamente o gatilho, mas os únicos sons que o saudaram foram os cliques ocos do percussor. Acho que você deve estar se perguntando, como a arma que você checou repetidamente antes de deixar o castelo está com defeito agora. Que pena, Sr. Mitsushi. Você sabe o que? Hoje em dia, se você não está atualizado com o estado atual das coisas, você está fora. Kento Maeda parecia indescritivelmente melancólico. Mas, se alguém pudesse ver seu rosto, aquela imagem de melancolia se transformaria imediatamente em regozijo. O rosto de Mitsushi estava cheio de dor enquanto Kento Maeda falava monotonamente. Neste mundo pós-apocalíptico, não confie em ninguém. Nem família, nem irmãos. Existe amizade eterna, apenas lucro eterno. Que pena, você não entende. Com isso, Kento Maeda ergueu cruelmente sua pistola e atirou na cabeça de Mitsushi. Este tiro explodiu a cabeça de Mitsushi e o sangue espirrou por toda parte. Olhando ao redor, Kento Maeda sentiu com satisfação enquanto observava a visão cheia de cadáveres do chão nevado. Então, ele seguiu em direção à cratera exposta. A fumaça da pólvora da explosão já começava a se dispersar. Onde você está, minha querida Sumo? Permita-me, Kento Maeda, tomar o seu lugar neste mundo, por favor, para assumir a sua aventura também. Kento Maeda era como uma borboleta negra. Seus passos eram graciosos e ágeis como se dançassem fugazmente entre as flores. Ainda, o que o recebeu no local da explosão não era o que ele havia imaginado: paredes de pedra desabadas, escombros por toda parte. Sob aquela camada externa coberta de lama, uma abertura apareceu da explosão. No entanto, essa abertura tinha apenas meio metro de largura. Através da camada externa, podia-se ver claramente que a camada interna ainda estava intacta, sem nenhum sinal de colapso. Antes que ele pudesse terminar sua frase, uma sombra negra passou por ele antes de perfurar impiedosamente as costas de sua mão. Kento Maeda perdeu o controle com a imensa dor. A arma que ele segurava com força caiu no chão. Ao mesmo tempo, uma voz soou fracamente ao lado dele. Desculpe-me. Você está procurando por mim? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.